O avô dele foi um dos maiores brasileiros, Miguel Arraes. Miguel Arraes foi o símbolo da resistência, da luta contra a ditadura, um homem carismático, um governador, prefeito, um homem importante nas ligas camponesas, sabe? E ele tinha essa mesma cepa histórica. Tinha essa ligação com o movimento social, né? Ouvindo, acreditando, exatamente. E ele acreditava que poderia fazer um governo ou iniciar, que é isso que nós precisamos, né? Sério, iniciar uma nova forma de fazer política, um novo Brasil, discutir de uma nova forma, né? Grande Eduardo Assis, eu sou admirador do Assis, eu olho ele de longe, vejo trabalhador, sempre. Tu trabalha por ali, pelo Embraer. Eu vejo tudo. Mas o Assis é uma das promessas da política de Itajaí. Eu quero parabenizar o Sandro Simas, a voz vibrante do rádio, Sandro, que tem admirador do Assis. O Sandro falou mal do Assis, eu tenho briga aqui na Rádio Conceição, sabe? Mas é porque o Assis tem uma compreensão do processo político, ele é do PPS, e eu estou falando do Roberto Freire, e essa compreensão do pós-União Soviética, né? E a ideia básica do antigo partidão era radicalizar a democracia. Que ainda é a bandeira do PPS. É a bandeira, a radicalidade democrática. A radicalidade democrática, sim. E tu que fosse do partidão pode dizer, agora estão partindo por um pouquinho de uma outra discussão, mas que é uma verdade histórica, né? Que muita gente hoje acha, não, mas era guerrilheiro, não, o partidão ao contrário. O partidão não foi para a luta armada, acham que o PCB não foi, ele foi para a mobilização de massa. Os jornais, né, sério? Não, eu acho uma hipocrisia quando o PCdoB, ele comemora não sei quantos anos. Não, ele foi um racha do PCB em 54. E eu foi o Apolônio... O Amazonas, João Apolônio, isso foi do PCdoB, né? E saíram e formaram o PCdoB, né? Mas o criador do PCB, o partidão em 22, foi Astrogildo Pereira. Astrogildo Pereira, exatamente. Sabe? Neguete. Exato. Pessoal todo em Niterói, 22 de março de 1922 em então, Niterói, né? É uma hipocrisia. É eu dizer com todo respeito que a Igreja Universal do Edir Macedo tem 2000 anos. Não, exatamente. Não é. É uma denominação e deve ter seus valores. E tu sabes que eu já arranjei uma confusão com isso, que uma vez eu escrevi o PCdoB está comemorando 90 anos na Assembleia Legislativa e eu mandei para o Moacir Pereira. Olha, Assis, E o Moacir Pereira publicou e concordou. Se eu já te admirava, eu te admiro essa tua coragem de confrontar, porque está faltando muito para nossa rapaziada. O Lula passou uma imagem, aliás, o Lula é um homem que tem seu valor, mas um anticultura, que a história brasileira começou com o PT. Se tu começa a olhar, antes, não, há 500 anos atrás, não. A luta contra a ditadura foi uma luta terrível, uma luta inteligente. Um dos baluartes foi o PCB, a política de alianças, de unidade, de mobilização, entrar no MDB, puxar, e isso foi fundamental, né? E o que falta hoje, Célio, é isso, esclarecer a história, né? Porque o PCB teve... E aí a população não sabe, ele teve logo pós-golpe 67, 68, ele teve quase que toda a sua direção morta, não foi presa, quase toda a sua direção morta. Ele teve mais tempo na clandestinidade do que na legalidade. Então ele tem pouco da história, ao contrário do PCdoB, que nos últimos 12 anos participou do governo, cresceu e teve uma oportunidade de vitrine maior que o... Agora, que o PPS, o Eduardo Assis, eu tenho o maior respeito. Nós temos que ter o espírito democrático, assim como o Eduardo mostrou ter, né? Era amigo do Aécio, era amigo da própria presidenta Dilma, do próprio Lula, né? E eu acho que política se faz assim, né, Sérgio? Conversando com tudo, é a arte de conversar a política, né? E ele conseguiu isso daí, no tanto que ontem eu estava assistindo a Globo News no final já da noite, quase madrugada, e a gente via que não era simplesmente uma questão formal a lamentação, né? Nós vimos que alguns estavam enormemente chorando, né? Chorando, muito abalado. E uma coisa que ele pediu no Jornal Nacional, no final do Jornal Nacional, e que a Marina repetiu ontem, né? A Marina também está muito abalada, né? Alguns amigos dele estão muito abalados, e ele pediu assim, gente, independente de tudo, não vamos desistir do Brasil. Eu acho que esse é o recado que ele deixa para todos nós, que nós não desistamos do Brasil, ainda... Tem problema? Claro que nós temos problema. Uma pergunta que o Sandro Simas quer fazer, e o Célio Furtado e os ouvintes, né? Você como homem informado,
Como fica? A Marina agora pega o lugar do Eduardo Campos, não sabe? Qual é o teu palpite? Formalmente eles têm 10 dias para substituir. Né? Formalmente. Qualquer membro da coligação, qualquer dos partidos coligados pode indicar... Mas tem que ser do PSB? Não necessariamente, da coligação. A Marina pode ser a cabeça da chapa? Pode, ela pode ser. Agora deve ter uma reunião, e eu diria até dramática, porque além da dor, tem que discutir futuro, tem que discutir. E a Marina eu acredito que ela vai ser pela questão do voto dela que ela teve na última eleição, que foi muito grande, até maior que o próprio Eduardo prospectava. Porém, a Marina está no PSB, ela não é do PSB, ela é da rede, de um grupo, então acho que isso vai causar algumas discussões, alguns problemas. E pode ser qualquer um. Ontem já se aventava o nome de vice, tanto da Luísa Erundina do PSB, como do próprio Roberto Freire do PPS. O Roberto Freire é um cara, para um concorrem de vice com a Marina, né? Porque também tem a questão, vamos dizer... Por um Roberto Freire eu trabalho o dia todo. Vamos dizer que tem uma questão ética também, né? Se ela servia para vice, não tem sentido agora tirar ela de ser presidente, né? Tem mas nada impede que também ela não seja a presidente. Mas, Eduardo, essa composição que tu, na tua sabedoria, apesar de jovem, mas tu és um homem que tu pensa como uma raposa política, essa composição Marina e Roberto Freire vai dar o que falar, viu? Eu acho que tem uma grande chance, né? É um nome nacionalizado também como a Marina, né? E o Roberto Freire é um monumento, é uma reserva moral, nunca se ouviu o arranhão dele. Ele foi o líder político do Partido Comunista, líder do Itamar Franco. Líder do governo Itamar. Um homem extremamente brilhante, eu conheci ele pessoalmente, acessível. Olha, essa tua ideia pode vingar. Não, já tem essa discussão, eu acredito que domingo, tá, Célio? Eles vão porque... segunda-feira, se não me engano, terça-feira começa o horário eleitoral gratuito, né? E acredito que até lá eles vão precisar dar uma resposta à sociedade, né? Repita para os ouvintes, Assis, até quando, que é o prazo legal? Eles têm 10 dias a partir do anúncio da morte. Foi anunciado ontem, eu não sei se já acharam o corpo, se já saiu o atestado de óbito ou não, eu não consegui ver isso daí. É para chorar, viu? E assim que saiu o atestado de óbito, que é onde formalmente, né? Tá, mas vou dizer que seja hoje o atestado de óbito. Hoje que é São Simas? 14. Então eles têm até dia 24 para anunciar o substituto. 24 de agosto. Dia 4 de agosto. Meu Deus, uma data histórica do suicídio do Getúlio Vargas. Exatamente. Que liga, hein, cara? Que vibração. Exatamente. Aliás, agosto aconteceu... só no Santo Simas para fazer essas coisas. Agosto já aconteceu bastante coisa na política brasileira, né? Meu Deus, a renúncia de Jânio Quadros. O suicídio do Getúlio, a morte do Arraes. Verdade, então. Aliás, ele morreu no mesmo dia do avô, né? 13 de agosto. Triste. É uma coincidência. Conhecesse Miguel Arraes, não? Só de longe. O velho tinha uma voz meio feia, assim, mas ele encantava, cara. E tu sabes, Célio, que eu gosto muito de história política, principalmente, porque a gente gosta de política, né? E eu vendo a música O Bêbado e Equilibrista, tem um clipe na internet que tem a volta, né, dos exilados, e o Arraes era um dos que estavam voltando no aeroporto, uma cena... Aliás, esse clipe tem no YouTube, é muito bonito a volta, o Enfio voltando, é muito bonito. Enfio, a volta, isso foi, para não mentir muito, acho que foi em 79. Não. Foi, era no governo, final do governo Figueiredo, tinha tido a novembrada aqui, que também é uma coisa, essa eu vi. Isso, a novembrada. Cara, foi o último ato, o maior ato contra a ditadura militar. O governador era o Dr. Jorge Bonhoeffer. Era o Jorge estava, eu me lembro, o Jorge, o Palácio ali era rosa. Os estudantes estavam ali na catedral, a coisa estava ficando feia, e o Jorge, num gesto infeliz, o Jorge fez assim, mas era assim, para dizer que vocês são uma minoria, e o povo entendeu assim, aí foi, o Figueiredo desceu, puxou briga, deu um tapa, e foi uma coisa feia, sabe, uma coisa doida, coisa brasileira, dois dedos querer cair na porrada com o taxista. O ministro César Caos, que tinha uma orelha, levou um tapa ali, sabe? Foi assim, meu Deus do céu, parecia o samba do crioulo doido. O país enlouqueceu em Florianópolis. Estou falando de novembro de 79. Aliás, tu tem que chamar o Assis Maia, Sandro. Esse é o cara, ele inspira. Sério, tem alguns amigos que participaram, que ainda já não estão mais militando porque a idade não permite. A idade, o Gerinho tá ficando... Mas eles contam essa história e realmente diz que foi uma loucura e realmente... Não, eu estava ali na Tenente Silveira, ali, lá não dava pra ver, Próxima Praça 15. Sim. E na verdade foi para fazer um protesto e aquilo tomou um corpo, como tu falasse, por causa de uma interpretação. Quem comandava era o Mosquito, tadinho. O Hamilton que morreu agora.
faleceu. Era Tijoladas do Mosquito, né? Era o Adolfo Oliveira, não, uma turma, né? Uma turma ligada ao Vedequinho, ao Mota, à resistência na ilha, né? Acho que é uma coisa muito... Não, mas... Já ouvi do próprio Vedequinho essa história. Não, o Vedequinho tá nativo ainda, tá? Não, ele é filiado ao PPS, né? Mas não o Vedequinho nós já andamos muito e do próprio... Mota, tá nem conhecido, Roberto Mota não, né? E do próprio Júlio César. Sim. Júlio Serpa, de Joinville, que está adoentado, né? Tem muita história para contar. Ele foi preso político, foi torturado. E ele tem muita história para contar disso daí. Isso daí, aliás, faz parte da história de Santa Catarina. Meu Deus, o Motinha, cara, era Mota e Vedequinha dupla, não pegou? Não. A tortura do Mota, cara, ele tinha que ficar pelado de madrugada, ele foi preso no exército, em cima de uma lata de leite ninho. Se ele caísse, levava porrada. Era. A noite toda. Eles acordavam o Mota para apanhar. O Mota até tinha... Sabe? O Roberto Mota, deputado, um cara muito querido, um amor de pessoa. Sabe? Ele morreu precocemente. Foi deputado estadual, era a dupla Mota e Vedequim. Sabe? Talvez um pouquinho mais jovem não pega, né? Mas eu digo, essa história bonita do Brasil, e como eu digo, figuras do PPS como o Eduardo Assis, você é uma estrela em ascensão, Eduardo. Com a tua lucidez, com o teu senso de equilíbrio, né? E o Brasil é isso. Eduardo Assis, obrigado pela tua participação. Eu que te agradeço. Bastidores do Poder volta na segunda-feira. Hoje foi especial, teve a participação do professor Célio Furtado. Que bom revê-lo, Já fazia tempo que eu não conversava com ele. O Eduardo era um papo cabeça daqueles. Assis, as tuas considerações só tenho a agradecer e vamos, segunda-feira nós estamos de volta. Muito obrigado, Sandro, Célio e Silas e o amigo ouvinte que nos aguentou. Vai deixar a barba crescer? Não. Isso é só... Isso era, vamos dizer, antes da queda do muro. Naquele tempo o barbudo era um comunista. Abraço. Obrigado, Assis. Bom trabalho, querido. Abraço, tudo de bom. E nossos pesos na nação brasileira e eu você que era amigo do Eduardo Campos. E nos falamos. Valeu.